Oi, gente! Depois do livro de hoje, você vai se perguntar por muito tempo de qual lado você está, renegados ou anarquistas? Meu nome é Júlia Calisto e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Renegados, da Marissa Meyer. Esse daqui é o primeiro livro de uma série, que são 3 livros no total. Aqui no Brasil só foram publicados esse daqui e o segundo, que é Arqui-Inimigos, e eu espero ansiosamente pelo terceiro, porque eu gostei muito desse primeiro aqui que eu li. Esse livro, gente, ele tá em um hype que eu não tava entendendo até eu ler, né? Lá fora começou esse hype, aí contagiou os leitores aqui do Brasil, e eu fiquei, será que eu gostaria o mesmo tanto que aquelas pessoas estão gostando, né? Só que eu não tinha dado prioridade, minha lista de leitura, ela estava e está muito grande, só que aí eu resolvi, não, vamos pesquisar sobre esse livro, né? Resolvi pesquisar mesmo, quando a editora Rocco me mandou tanto o primeiro quanto o segundo. E aí eu falei, vamos ver, né? E aí quando eu vi, parecia ser bem interessante, e aí eu decidi ler. Inclusive, quando eu tava lendo, eu decidi colocar ele em um dos desafios da Spring Read, que é a maratona literária de primavera, feito pela Karine, do canal Kabuki TV. Que era ler um livro com mais de 350 páginas. Renegados tem, tipo, 500, 15 e pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha. 510 páginas, e aí ele super encaixou aí no desafio, né? Nesse universo aqui, vão começar a surgir algumas habilidades nas pessoas. Tipo, algumas pessoas vão poder voar, outras vão ser, sei lá, super fortes, e várias habilidades, vários poderes. Só que o governo não gostava dessas pessoas, então eles meio que exterminavam esses prodígios, né, como eles eram chamados, e aí os prodígios ficaram morrendo de medo e eles resolveram se esconder. Só que um grupo de prodígios falou assim, não vou fazer isso, a gente não precisa se esconder. Então eles começaram uma revolução contra o governo e eles venceram. Esses prodígios, esse grupo era chamado de anarquistas. Os anarquistas, por 20 anos, eles dominaram, assim, o planeta, sabe? E foi 20 anos de caos, porque, assim, não tinha leis, não tinha governo, não tinha polícia, não tinha absolutamente nada. Nada, por exemplo, te impedia de ir lá e roubar um banco, sabe? Só que outros prodígios que não apoiavam essa coisa dos anarquistas falaram assim, não, a gente precisamos de leis, né? E eles foram lá, fizeram uma guerra contra os anarquistas e venceram. Esse grupo era chamado de renegados. E aí todo mundo começou a amar os renegados, os renegados, eles salvaram a gente, não sei o que lá. Só que ainda existiam, né? Os anarquistas, eles ainda existiam, só que bem enfraquecidos, como algumas outras gangues mais desconhecidas, né? Que não apoiavam ali os renegados. E aí, nessa época, onde os renegados, eles eram super famosos, eles eram os heróis de todo mundo, a gente vai conhecer a Nova. A Nova, ela é uma menina prodígio, que todo mundo que ela encosta, essa pessoa dorme. Não pode não parecer, né, um super poder, assim, meu Deus, eu gostaria de ter esse poder, mas ajudava muito ela em casa, porque ela tinha uma irmãzinha que ficava frequentemente doente. Então ela sempre colocava essa irmãzinha pra dormir, pra que ela pudesse descansar, né? Só que um dia uma gangue, uma dessas gangues que não apoiava os renegados, invadiu a casa dela e matou os pais e a irmã. Só que a Nova ficou o tempo todo falando assim, não, os renegados eles vão chegar, eles vão salvar, né, porque eles são os heróis. Só que eles não chegaram. Ela conseguiu se salvar, né, porque ela foi muito corajosa e também porque o tio dela, o Ace Anarquia, que sim, ele é o chefão dos anarquistas, chegou e levou ela, né, ela com ele. E aí a Nova começou a juntar um rancor, um ódio pelos renegados. Tipo, eles não eram os bonzinhos? Por que eles não salvaram a família dela, né? Então ela acabou entrando pros anarquistas. E como o pessoal era mais velho, eles foram meio que, sei lá, pais pra ela. Eles super cuidaram da Nova, instruíram ela ali na vida. E realmente ela ganhou uma segunda família. Então, um dia ela foi fazer uma das suas primeiras missões, assim, sérias, sabe? Primeira missão real, que era tentar acabar com os renegados. Só que a missão falhou e piorou ainda uma coisa, porque a Nova, ela ficou conhecida, né? Não a Nova em si, mas seu codinome, que era Pesadelo. E aí todo mundo falava, tem que matar Pesadelo, não sei o quê. Só que aí os anarquistas, eles aproveitaram que esse plano tinha dado errado e aproveitaram também o fato de a Nova ser a única que não tinha sua identidade revelada. Eles falaram assim, você vai entrar, você vai se infiltrar nos renegados e aí você vai descobrir informações, né, pra gente fazer algum outro plano. Ela entra lá e ela entra em uma equipe super legal. Uma das pessoas dessa equipe é o Adrian, ou Adrian. É que o nome dele, gente, se escreve Adrian. Aí toda vez que eu li Adrian, eu lembrava da marca de macarrão, que é Adria. Aí eu não conseguia separar um do outro, sabe? Então eu falava, tipo, Adrian ou Adrian, né? Esse menino, gente, ele também é um prodígio e a habilidade dele é super legal, que tudo que ele desenha, ele consegue dar vida pra esse desenho. Ele consegue tirar do papel, né? Ou da vida mesmo.
E eu achei super legal, uma habilidade incrível. Só que esse menino, ele perdeu a mãe dele também, quando era muito pequeno, e ele foi adotado pelo Capitão Cromo e também pelo Guardião Terror. Só que aí ele queria saber mais sobre essa morte da mãe dele, né? Os pais, eles não queriam que ele soubesse muita coisa por enquanto. Só que ele falou, não, vou investigar, né? Então ele criou uma segunda identidade ali, que era o Sentinela, que ele também ficou super conhecido, ninguém sabia quem era o Sentinela, mas, né, ele ficou super conhecido, pra investigar essas coisas da mãe dele. E aí, quando a Nova e o Adrian se conhecerem, eles vão se perguntar várias vezes o que é certo, o que é errado, vão repensar sobre suas atitudes, de que lado eles realmente estão. Gente, eu pensei que por Renegados ser um livro um pouco maior, ele fosse ser um pouco mais lento, sabe? Que fosse ser um pouco mais devagar. Mas não, ele é grandinho porque realmente bastante coisa vai acontecer, mas o ritmo é muito bom, a gente vai ter várias coisas, a gente vai ter vários personagens que vão ser colocados aqui, mas nada assim muito rápido, nem também muito devagar. Esse é o primeiro livro que eu leio da autora, da Marissa Meyer. Ela também é autora de Sem Coração e da série Crônicas Lunares, que eu também quero ler, né? Por enquanto não posso, mas eu quero ler. E eu adorei. Eu não sei se a escrita dela é assim em todos os livros ou se ela meio que fez só isso em Renegado, sabe? Mas eu achei uma escrita muito tranquilinha, muito facinho de ler. Nossa, foi deliciosa essa leitura, gente. Eu devorei o livro em pouquíssimo tempo e gente, realmente amei a história, amei o jeito dela escrever. Tem uma coisa que eu queria até dar um destaque, que são as cenas de luta do livro, sabe? Porque, assim, eu tenho dificuldade em imaginar os personagens, assim, eles meio que se movimentando, e aí vai lá e joga um poder. Eu tenho dificuldade de ver a cena na minha cabeça, sabe? Só que a autora, ela trabalhou muito bem nisso, tanto que eu consegui enxergar as coisas e ela não deixou isso muito lento. É um negócio muito doido, mas eu consegui imaginar tudo completamente, tudo que estava acontecendo ali na história, então foi um negócio muito, muito bom mesmo. Tem algumas coisas aqui na história que elas até seriam mais difíceis de ser explicadas, sabe? Tipo, a história dos renegados e dos anarquistas é uma coisinha um pouco mais elaborada, sabe? Só que a autora, ela vai explicar isso de uma maneira bem simples, que a gente vai conseguir super entender. E ainda, esses momentos mais difíceis, ela vai quebrar com algumas coisas de humor, sabe? Alguns personagens fazendo algum diálogo, um diálogo sarcástico, irônico, sabe? E o que eu não tava esperando. Eu adoro quando o livro tem esse toque da graça, sabe? Do humor. Eu gosto bastante. E eu não tava esperando isso de Renegados, mas foi uma surpresa muito boa, porque eu ri bastante durante a história. Em momentos mais tensos vinha um personagem, sabe? Aquele personagem mais engraçado, mais sarcástico. Ele vinha e quebrava aquela tensão. Então, realmente, eu ri bastante durante o livro. E assim, gente, as habilidades desses personagens, elas são muito, muito criativas, sério. Porque você fica pensando assim, meu Deus, como que a autora pensou nisso? Como raios ela pensou nessa habilidade específica aqui? E como os prodígios, eles são minoria na sociedade, alguns deles não nasceram com esses poderes. Você fica pensando, ué, como é que eles desenvolveram? A autora vai contar e as histórias, elas são incríveis. Sério, eu espero muito que no próximo livro a gente tenha mais essas histórias, que a gente veja como outras habilidades surgiram, sabe? Porque tem uma em específico de uma garota da equipe do Adrian e da Nova, que eu fiquei em choque, que eu falei, meu Deus, faz sentido, é muito bom e assim, não consigo ver como que a autora pensou assim nessas coisas. Quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu vi uma entrevista dela e ela falava assim, foi bem difícil criar as minhas habilidades, né? Foi difícil de pensar, porque são várias habilidades, vários personagens prodígios. E aí, quando eu achava uma coisa que eu achava que seria revolucionária, eu pesquisava, aí eu falava assim, não, a Marvel já criou isso. E aí eu fiquei rindo com a entrevista, eu imagino como deve ter sido difícil. Mas no final, deu tudo certo, né? Ainda falando sobre os poderes, eu tive o meu favorito, que foi o do Adrian, né? Que é tirar ali os desenhos do papel, dar vida pros desenhos. O pessoal lá não acha grande coisa. E só que eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Ele pode desenhar qualquer coisa e tirar do papel. Eu achei magnífico, adoraria ter esse poder. Os personagens dessa história, eles são muito interessantes porque eles são bem diferentes um do outro, sabe? Você consegue... A gente vai ter alguns momentos que vão ser, tipo, alguns diferentes pontos de vista, sabe? E aí você consegue diferenciar
parece que você vê a personalidade de cada um desses personagens ali pelo jeito que eles estão contando a história. Então, eu achei isso uma coisa bem interessante, né? E também, por conta dessas diferenças, por exemplo, eles são bem diferentes tanto fisicamente quanto a coisa da personalidade, né? Eu acho que mais pessoas podem se identificar com esses personagens. Eu gosto bastante quando eu me identifico com um personagem de um livro. Eu me sinto dentro da história, né? E aí eu acho que mais pessoas podem ter essa oportunidade. Quando eu tava lendo, eu me identifiquei um pouquinho com cada um. Não teve um específico que eu falei, meu Deus, minha cara é metade no mundo dos livros, né? Mas tiveram alguns, assim, que eu falei, nossa, isso daí eu acho que eu faria também. Nossa, eu gosto disso daí também, sabe? Eu fui me identificando com algumas partezinhas. Um dos meus personagens favoritos, ele foi o Max. O Max, ele é um dos maiores mistérios da história, sabe? Não a existência dele, claro, mas outras coisas relacionadas a ele. Ele vive isolado por conta de alguma coisa, né? Ele vive isolado ali por conta dessa coisa. Mas ele vai ser um menino muito bem informado, sabe? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai estar sempre antenado nas notícias e ele também vai super conversar com as pessoas. E apesar ali da situação dele, né, de estar em uma quarentena fechada de todo mundo, ele vai ser muito legal, ele vai ser muito gentil com as pessoas. E ele também é muito esperto, porque ele entende umas coisas que as pessoas não entendem, sabe? Capitão Cromo, maior renegado de todos, nunca imaginou um negócio, o Max foi lá. Eu acho que é isso. Ele consegue sacar umas coisas que nem os maiores renegados sacaram, sabe? Nossa, eu adoraria ser amiga do Max. Eu acho que seria muito legal, assim, conversar com ele, sabe? E eu acho que até daria, porque ele tem, tipo, 10, 11 anos, mais ou menos. Então, se ele fosse ali real, né? Acho que seria bem legal de conversar com ele. E ele é um personagem que eu acho bem difícil de você não gostar. Tem às vezes ali aquele protagonista que a gente não gosta muito, né? Acho que todos esses personagens tem pessoas que podem não gostar deles. Mas o Max, cruel se você não gostar do Max, né, gente? Mas deixa aqui nos comentários qual foi seu personagem favorito, se você já leu, né? E também se você gostou do Max ou não. Essa história aqui, ela vai ser cheia de críticas que a gente pode trazer assim pra atualidade, né? Eu não vou falar de muitas delas, porque algumas acabam sendo spoiler, se eu falar, nem tão detalhadamente. Mas assim, a gente vai ter essa coisa relacionada ao governo, que não aceita, assim, as pessoas diferentes, essa coisa da lei, do que é certo, do que é o errado. A gente vai ver também que nem todo mundo é completamente bom, e nem todo mundo é completamente ruim, sabe? Então isso vai fazer com que a gente se questione várias vezes, com que a gente reflita, né? E várias outras coisas que vão aparecer aqui durante o livro e que a gente pode trazer para a atualidade. A classificação indicativa de renegados é ali para maiores de 12, 13 anos. O ponto mais sensível que teria nessa história são as coisas das brigas, das lutas, né? Tipo, pessoas morrendo e coisas parecidas. Por exemplo, filmes de super-herói, eles normalmente têm essa classificação indicativa por conta disso, né? A maioria deles, pelo menos os que eu já assisti, eles têm essa classificação indicativa parecida ali por conta desses poderes e brigas, lutas, etc. Então, olha, se você não tem a idade mínima recomendada, conversa com seus pais, como eu fiz, né? Eu conversei bastante com meus pais, falei assim, deixa eu ler, né? Porque o livro é pra 12, 13 anos, eu ainda tenho 12. E aí, eles deixaram, porque a gente pesquisou bastante, a gente viu pessoas falando sobre o livro, e aí, liberaram a leitura. Então, olha, você vê aí, conversa com seus pais, se eles deixarem, vê se você não tem nenhuma sensibilidade com o assunto, e se estiver tudo bem, se divirta, leia aí, depois me conta o que você achou nos comentários. Gente, fazendo as pesquisas aqui pra esse vídeo, eu descobri que a Marissa Meyer já veio pro Brasil. Ela veio uma Bienal, acho que lá na época que ela publicou Crônicas Lunares, se eu não me engano. E eu adoraria que ela viesse em uma próxima, sabe? Porque naquela época eu era muito pequenininha, eu não tinha entrado em contato com nenhum dos livros dela. E eu espero que ela venha em uma próxima pra eu pedir um autógrafo pra ela, falar, né, o quanto que eu gostei de Renegados, pelo menos tentar. Porque, né, meu inglês não é muito bom, mas eu adoraria conversar ou tentar ali falar com ela. Uma semelhança que eu encontrei entre Renegados e uma outra coisa, uma outra história assim que eu conheço, é com My Hero Academia, o Boku no Hero, que é um anime que eu assisto, um anime muito legal. A primeira coisa que me chamou a atenção assim foi essa coisa das habilidades, dos poderes, porque lá na verdade lá é a maioria, né? A maioria das pessoas, elas têm habilidades especiais, as habilidades são bem criativas, né? E também tem essa coisa dos heróis, dos vilões, tem um teste pra você entrar na academia dos heróis. E logo no começo eu já falei, olha,
parece um pouquinho My Hero Academia. A história é completamente diferente, são só essas semelhançazinhas que eu achei mesmo. Então, olha, se você já assistiu My Hero Academia e você gostou, leia Renegados, pode ser que você goste também. E se você já leu Renegados, assista My Hero Academia, que pode ser que você também goste bastante dessa série. Então, ó, já duas recomendações em um vídeo só. Legal isso daí, hein? Gente, esse vídeo ele já deve estar imenso, né? Eu tô falando um monte aqui sobre Renegados. E se você tá aqui até o final, muito obrigada de verdade, você tá ajudando muito o canal. Você não tem ideia o quanto ajuda você assistir os vídeos até o final. E já deixa assim o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Mas antes da gente ir lá pra página 31, eu queria falar uma última coisinha, perguntar uma última coisinha pra vocês sobre Renegados. Vocês aí que já leram, né? De que lado vocês acham que vocês seriam? Tipo, renegados ou anarquistas? Eu não tenho ideia. Eu acho que se eu entrasse no livro, pela sorte, pelo azar, eu seria uma daquelas pessoas que não tem poder nenhum. Que, tipo, fica lá, ai, renegados, meu Deus, os renegados são maravilhosos. Seria alguma coisa parecida. Não que eu queira ser assim, mas pelo azar, né, eu acho que aconteceria. Mas se eu tivesse que escolher um lado, vixe, não consigo. Não consigo, porque tem essa coisa, né? Essas reflexões sobre o que é certo, o que é errado. E nem todo mundo é completamente bom, nem todo mundo é completamente mal. Então sim, gente, é bem provável que você não goste de alguns heróis e goste de alguns vilões. E tá tudo completamente bem nisso. Porque, nossa, tem uns heróis aqui que realmente eles são muito, muito chatos. E tem uns vilões que você vai amar, que você vai querer abraçar, sabe? Enfim, sua mente vai bugar assim um pouquinho quando vocês estiverem lendo. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários. Anarquistas ou renegados, ou nenhum dos dois, tá indeciso? Me conta aqui. Bem, gente, antes da gente ir para a leitura da página 31, gostaria de falar com vocês sobre meu link da Amazon. Se vocês quiserem comprar esse livro aqui, qualquer outro livro, qualquer outra coisa pelo site da Amazon, por favor, utilizem meu link. Vocês não vão pagar nada mais pela sua compra e ajudam bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim, assim eu posso trazer mais livros legais pra vocês. Então, ó, qualquer coisinha que vocês forem comprar na Amazon, utilizem o link aqui do canal. Agora vamos entrar um pouquinho nesse universo de superpoderes, de heróis e de vilões, porque eu vou ler a página 31 de Renegados. Então, continue aí! Eu te odeio, rosnou ela, e enfiou a mão no bolso. Tirou a mão e esticou na direção de Nova, que levantou a sua com incerteza. Uma pulseira. A pulseira dela caiu em sua palma. Nova olhou para o pulso, onde existia uma marca leve no lugar em que usava a pulseira todos os dias havia anos. A voz de Ingrid soou na cabeça dela. O que está acontecendo aí, pesadelo? Nova não respondeu. Enquanto apertava a pulseira na mão fechada, ela olhou de cara feia para a menina, que só retribuiu a cara feia. O rapaz a largou sem cerimônia, mas a garota rolou com facilidade quando bateu no chão e ficou de pé novamente antes que Nova pudesse piscar. Não vou denunciar isso, disse o garoto, porque acredito que você vai fazer escolhas melhores depois disso. Certo, pega? A garota olhou para ele com repulsa. Você não é meu pai, Rabisco, gritou ela. Deu meia volta e foi pisando duro até a esquina mais próxima. Nova apertou os olhos para o garoto. Ela vai roubar outra pessoa, sabe? A voz de Ingrid zumbiu no ouvido dela. Pesadelo, com quem você está falando? Quem está sendo roubado? Posso esperar que isso faça ela repensar suas escolhas, disse o garoto. Seu olhar se encontrou brevemente com o dela e desceu até o punho fechado. Quer ajuda com isso? Ela apertou mais os dedos. Com o quê? A pulseira? Ele assentiu, e antes que Nova percebesse o que estava acontecendo, tinha segurado a mão dela e começado a abrir seus dedos. Ela ficou tão perplexa pelo gesto que ele conseguiu soltar a pulseira da mão dela antes que Nova pensasse em impedir. Quando eu era criança, disse ele, pegando a filigrana cor de cobre nos dedos. Minha mãe sempre me pedia para ajudar com a Ele fez uma pausa. Ah, o fecho quebrou.